Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Trajetória Parlamentar, um programa realizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Bento Gonçalves, produzido pelo Departamento de Comunicação desta Casa Legislativa. Através do Trajetória Parlamentar, nós temos a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a história de vida dos nossos vereadores. No programa de hoje, nós estamos tendo a satisfação de receber o vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bento Gonçalves, Anderson Zanella, ele que está no seu terceiro mandato legislativo pelo Progressistas. Seja bem-vindo, vereador Anderson Zanella, é um prazer tê-lo conosco. E, para começar, eu gostaria de te perguntar qual é a história do Anderson Zanella, qual é a trajetória que te trouxe até a Câmara Municipal. Olá a todos. Primeiro, parabenizar a TV Câmara, a equipe de comunicação, Osmar, a ti, a todos, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, não só com a trajetória parlamentar, mas, enfim, no trabalho de divulgação aqui da Câmara de Vereadores. A história do vereador, ela completa esse ano 30 anos já na vida pública, né? E a história ela começa lá nos idos anos de 1992, quando eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil da Escola General Bento Gonçalves da Silva, né? Aí começa a trajetória pública, na verdade, né? Daí para 95, 93, 94, presidente do Grêmio da escola, aí já no segundo grau, da Escola Estadual Lando de Moura, que completou 50 anos. Esse ano completou 50 anos de história do Lando de Moura. Daí para a União Municipal de Estudantes, 1997, então eu era presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas. Aí fui conselheiro municipal de educação, conselheiro estadual de educação, e aí, entrando nas fileiras partidárias, eu fui o primeiro presidente da Juventude Progressista e iniciei a minha caminhada política aí com 19 anos, concorrendo a primeira vez para vereador, né? Eu tinha apenas 19 anos e naquela época já tinha feito uma expressiva votação, né? Tinha feito na época quase 400 votos, era o PP, o progressista naquela época, que era naquela época o PPB, elegeu 7 vereadores, né? Então ali começou toda a trajetória. Aí, fora isso, fui presidente por 7 anos do Clube Esportivo Palmeiras, lá no bairro no Sul. Depois eu fui presidente da Liga Vinhedos de Futebol Amador. E também fui presidente naquela época, antes, no início da vida pública, presidente da Liga Vinhedos Caminhos de Pedra de Futebol Amador também. E a gente conduzia todo esse processo do futebol amador, que era mais raiz, ele era mais vivo na sociedade naquela década de 90, início da década de 2000. Os jovens mudaram muito os hábitos, e isso foi se perdendo também, isso acabou se perdendo historicamente na cidade. Mas me lembro quando nós enchíamos o ginásio municipal de esportes com os jogos da primavera e jogos de inverno, a abertura dos jogos, nós movimentávamos em torno de 4 a 5 mil estudantes. Aquele ginásio vinha abaixo as torcidas, sabe? Era um calor, mesmo no inverno o calor era muito grande, porque realmente o movimento estudantil ele se fazia muito forte, e eu também vejo uma grande desmobilização hoje nessa parte, mas a trajetória pública ela veio. A política ela veio com todo esse início precoce, eu diria, né? Muito envolvimento muito cedo. E estamos aí no terceiro mandato hoje, também passamos em 2019 pela presidência do Clube Esportivo, no ano do centenário do clube, né? Foi um biênio de muito aprendizado, de muito conhecimento. O Esportivo foi o único clube na história do Brasil que disputou um acesso no ano do seu centenário e conquistou. É o único clube no Brasil que disputou um acesso na história do seu centenário e conquistou o acesso da competição que participava.
E uma das marcas, das memórias mais importantes pela passagem no esportivo foi o livro do centenário do clube. Tu faz uma imersão na história do clube. Então tu acompanha todos os passos, tu acompanha todas as coisas e tu passa a viver aquele centenário de uma forma muito especial, tanto que no livro nós descobrimos que a data de fundação do clube não era a sempre divulgada, comemorada, que era o 24 de agosto, e sim o 28 de agosto, que a primeira ata assinada, registrada, era da data de 28 de agosto. Então tu acaba tendo muito aprendizado, tendo muita vivência social, e isso faz com que a gente esteja hoje aqui no terceiro mandato na presidência da casa. Muito bem. Vereador Zanella, a gente sabe que o trabalho legislativo ele vai muito além das sessões ordinárias, das frentes parlamentares, das reuniões de comissões técnicas, das representações. E no teu caso específico, por ser o presidente, tu és digamos assim, o gestor de todos esses atores, né? Então, como é que é a rotina, como é que é a tua agenda semanal dentro da Câmara de Vereadores? Eu, por onde passo, costumo ser muito presente. Essa é uma característica minha. Eu gosto de estar presente no dia a dia de todos. São 16 líderes que tem aqui dentro, cada um com o seu perfil, cada um com uma postura diferente, todos representantes, líderes, representantes da comunidade, e é preciso ter muito diálogo, é preciso ter muita construção, é preciso de muita conversa. Ela é uma agenda que demanda muita. Como é que eu posso explicar? Ela demanda muita resiliência, né? Mas a gente tem conseguido, dentro desse propósito que, quando assumimos a presidência por uma escolha da grande maioria dos colegas, fazer essa representatividade e ter esse papel importante de conduzir com harmonia a casa, e a gente tem feito isso, a gente tem tido um retorno muito positivo dos colegas, a gente tem conseguido fazer entregas, coisa que essa casa ao longo do tempo havia perdido. A gente conseguiu, está conseguindo manter essa agenda bem flexível para que a comunidade participe, para que a comunidade tenha realmente voz, porque é aqui na Casa Legislativa que se faz a verdadeira representatividade popular, a verdadeira representatividade social, está representada em cada um dos vereadores e das vereadoras que aqui se encontram. É a mais pura expressão da sociedade, é a Casa Legislativa. E estar à frente desse processo é muito gratificante. Ele faz com que a gente consiga entender um pouco de cada uma das visões, de cada uma das posturas e o porquê que se comportam e fazem assim, porque na verdade eles são um espelho da sociedade. Mas tem sido muito harmônica, essa agenda tem sido desgastante, bastante desgastante. São vários os compromissos externos, são vários os compromissos internos, mas a gente tem feito com muito carinho, com muito amor, com muita alegria, porque é dessa forma que a gente consegue entregar para a sociedade uma cidade melhor. Perfeito. Era uma pergunta que eu iria te fazer na continuidade, é esse papel, essa interlocução, que é uma das responsabilidades justamente de quem preside uma casa legislativa. Interlocução com o Executivo, interlocução com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional. A gente recebe, semanalmente, a gente recebe emendas parlamentares e muitos assuntos passam pela tua escolha ou pela escolha da mesa diretora das pautas que vão ser apresentadas. Como é que dentro desses primeiros 8 meses de trabalho legislativo, que balanço tu faz dessa interlocução? O balanço é totalmente positivo. Tu pode ver. No mês de janeiro nós estávamos em recesso, nós tivemos 3 sessões extraordinárias. Nós precisávamos resolver uma série de problemas que ficaram
da legislatura passada. Nós pegamos essa casa aqui totalmente destruída na sua estrutura, totalmente abandonada na sua estrutura. Essa interlocução passou por tudo isso. A interlocução ela passa diariamente, e não é só com os meios políticos, não é só com a Assembleia, com o Congresso, com o Executivo, é com a sociedade. É com a sociedade civil organizada de uma forma geral. Cada um tem as suas demandas, cada um tem as suas relevâncias, tem as suas importâncias. O que eu digo sempre é que o diálogo fortalece os processos. Então, conversar e achar a solução é salutar e funciona, porque muitas vezes a gente quer achar culpados. A gente é assim no dia a dia, na sociedade, em casa, muitas vezes a gente quer achar culpados. E quando os problemas surgem, a gente não tem que achar culpados, a gente tem que arrumar a solução. Né? E isso passa muito por aqui. Essa é uma casa, como tu bem disseste, é uma casa que ela tem esse papel é muito importante, e eu falei numa entrevista que dei na semana passada também. Eu não me recordo, nos meus 30 anos de vida pública, de ter um momento com tanta sinergia na cidade para construir, sabe? Onde as entidades estão junto, onde o executivo está junto, onde o poder legislativo está junto. É bom a gente frisar que a eleição ficou lá em outubro do ano passado. Agora nós temos que trabalhar para todos, sem olhar as cores partidárias, sem olhar as bandeiras, sem olhar as crenças, sem olhar as religiões, enfim, nós trabalhamos para todos. E essa sinergia está muito positiva, e a cidade vive esse clima, a cidade sente esse clima, e a gente tem que aproveitar esses momentos de uma forma geral para poder avançar nos processos, que são muitos. A gente tem muitos desafios pela frente. A gente vai ter um ano de 2026 desafiador. Estamos finalizando um ano de incertezas, um ano totalmente inseguro em todos os sentidos. E a gente precisa estar juntos, a gente precisa dialogar, a gente precisa estar pronto para os grandes desafios que eles estão na vida pública. Hoje pode estar tudo bem, amanhã pode vir um grande problema, e a gente vai ter, como foi na enchente, como foi na pandemia, e a gente tem que estar pronto, preparado para esses momentos, e nada melhor do que a unidade, nada melhor do que o diálogo, nada melhor do que a esperança, nada melhor do que o bom humor, para que a gente supere e a gente vença os desafios, e esse momento ele é propício para tudo isso. Exatamente, até era um apontamento que eu tinha feito aqui, lembrando que há um ano atrás, em 2024, o nosso estado e a nossa cidade passou pela pior catástrofe da sua história. Da sua história. E que aprendizado, o que a gente conseguiu aprender com toda aquela situação, e também com aquela resiliência que acabamos testemunhando das comunidades, das lideranças, enfim, de toda a população. Eu falava outro dia para o prefeito que quem não viveu o que aconteceu em maio de 2024, se nós formos contar e não tiver registrado em algum lugar, e nós formos contar daqui 10 anos, 15 anos, ninguém vai acreditar. Foram momentos muito difíceis. Foram momentos muito difíceis mesmo, porque nós perdemos vidas. Quando tu perde vidas nesta catástrofe, independente se for uma, se for 10, podia ter sido pior, mas perdemos vidas. Marca muito. É muito forte. Passado um ano, as cicatrizes elas são vivas. Eu muitas vezes ainda acordo de madrugada e não volto a dormir. A senhora que faleceu com 100 anos, lá no Burati, ela subiu num trator e a gente empurrando o trator numa estrada aberta a facão, porque não tinha como chegar no Burati. Nós abrimos literalmente a estrada a facão e descemos de quadriciclo, que eu não sei como nós chegamos. Só quando nós estávamos lá, nós era mais um lá, e nós não sabíamos se ia conseguir subir. Enfim, foram momentos que deixam cicatrizes e vão deixar eternamente as cicatrizes. Imagina uma criança de 5 anos, isolada, sem saber se o avô ou a avó estavam bem, porque a barreira desceu entre duas casas, com aquele barulho, e que não pôde mais voltar para casa. Essa criança até hoje tem dificuldades
E quando chove, vai embaixo. Essa criança vai embaixo da cama até hoje quando chove. Ela se esconde quando tem chuva. Eu digo tudo isso porque realmente foram momentos. Mas o que fica, que é a tua pergunta? Fica que nós temos uma sociedade maravilhosa. Fica que nós temos uma sociedade que é exemplo para o Brasil, para o mundo, porque quando convocados, quando chamados, deram as mãos, se uniram, não olharam. Tu vai me dizer hoje, tu desceria de novo no Burati? Não desceria, não, eu não iria porque eu não podia ir. Eu não tinha preparo para ir, eu não tinha condições físicas de ir. Assim como muitas pessoas de idade que foram, nós podia ter ficado lá, sabe? Mas tu vai no amor, tu vai na coragem, porque tu realmente quer ajudar o próximo. E assim foi a nossa sociedade de Bento Gonçalves. Ela não olhou conta bancária, ela não olhou se era idoso, se era jovem, ela realmente disse, não, nós vamos fazer, e fizemos. E fizemos. Então, o que fica é isso, o que fica que bom que eu moro em Bento Gonçalves, que bom que eu tenho essa comunidade maravilhosa, que na dificuldade tá junto, arregaça as mangas, vai lá ajudar o vizinho, sabe? Não, é isso. Então, que a grande lição de vida dessa catástrofe é a união, é a força de vontade, é em querer ajudar o próximo. Acho que isso é muito, muito, muito marcante. Muito bem. Vereador Anderson Zanella, nós temos em Bento Gonçalves muitas demandas, muitas pautas, mas no radar, o que tu achas que mereça a atenção de todos, do executivo, do legislativo, da comunidade? Quais as pautas que são necessárias daqui para frente? São várias, mas nós temos principalmente, vai ser mais um marco, nós vamos passo a passo, agora o legislativo tem ajudado muito com as emendas parlamentares e tal, a retomada do hospital, o início do hospital público, com as primeiras cirurgias, os primeiros equipamentos chegando. Então esse uso praticamente no hospital do trabalhador, hospital público, é uma pauta importantíssima que vai dar sequência, a comunidade já está sentindo os efeitos dela. Nós estamos agora com uma pauta muito importante também, que tanto se discute, tanto se fala, depois de 40 anos, tem a licitação do transporte público, sabe? Isso é um marco também para o município, importante. Sabe? Nós temos agora o término dos processos de desapropriação das áreas para abrir a nova perimetral que vai ligar a Zona Norte ao Distrito Industrial, que também é de fundamental importância fazer esse acesso para que a gente possa não só facilitar a vida das pessoas para trabalhar, como escoar o nosso trânsito. Nós temos um problema de mobilidade seríssimo, é uma cidade mais de 100 anos e uma geografia totalmente acidentada, e o que dificulta muito a mobilidade, mas também uma pauta importantíssima. Nós temos que discutir, estamos discutindo hoje, tem audiência pública do Plan Vale, essa lei intermunicipal, a primeira da história, uma lei intermunicipal onde vai regrar 3 municípios. O diálogo e a interlocução nesse processo tem sido bastante desafiadora, mas temos conseguido chegar a um denominador comum que fique bom para a região como um todo. Nós temos aí, tem tanta pauta positiva, tem tanta coisa boa. Nós precisamos avançar muito em turismo e estamos avançando, temos feito um bom trabalho, mas precisamos discutir turismo de forma regional, precisamos que o Estado olhe para a região como um dos maiores indutores de turismo do Brasil. Depois das enchentes, nós tivemos muitos problemas na questão turística, que hoje a melhor empresa para qualquer município é o turismo. Enfim, nós temos muita pauta positiva e nós vamos crescer bastante ainda. Perfeito. Vereador, nós estamos chegando ao final dessa edição do Trajetória Parlamentar. Quero te agradecer pela tua disponibilidade e participação no programa e gostaria que tu deixasse uma mensagem aos nossos espectadores. Eu que agradeço pela oportunidade. A mensagem ela tem que ser de fé, de esperança, tem que ser de uma sociedade cada vez mais participativa e justa, sabe? Eu acho que nós mostramos toda essa resiliência em 2024, agora nós temos que continuar mostrando a nossa força nos bons projetos, construindo pontes, construindo alicerces fortes
para que a gente possa ter cada vez mais uma cidade melhor para se viver com mais qualidade de vida, e esse é o nosso propósito. Então nunca percam a esperança, a fé e participem, opinem. A voz da sociedade é a nossa voz. Um grande abraço a todos e mais uma vez muito obrigado. Obrigado, vereador Zanella. Sucesso na tua trajetória. Este é o programa Trajetória Parlamentar. Obrigado a você que nos acompanha através da TV Câmara, pelos canais do YouTube e Facebook. Até o próximo programa. Câmara Municipal. Portas abertas para Bento.